Eles estudam, são representantes diplomáticos do Brasil, são deputados, são nobilitados. É a República que vai branquear a força do Brasil. O André Rebouças e o Joaquim Nabuco defendiam o abolicionismo, mas mais que o abolicionismo, defendiam a reforma agrária. Porque para Rebouças e para Nabuco, para transformar o negro em cidadão, não bastava simplesmente a liberdade, era necessário transformar o negro em pequeno proprietário, porque a cidadania se dava pela propriedade. E mais a abolição, quando ela veio no dia 13 de maio, ela simplesmente libertou o negro, são 720 mil escravos que nós tínhamos à época, mas não toca no regime de propriedade. Foi embora a monarquia, foi embora o cativeiro ao mesmo tempo. Então, a República de Homens Livres, para se instituir, vamos dizer assim, enfrentou muitos problemas e muitas guerras civis, muitas insurreições, e essa República de Homens Livres, assim que ela se instaura, ela se transforma numa ditadura. A semente da República, ela não tem um caráter progressista. Ela é um golpe reacionário dos latifundiários, dos escravocratas, inimigos da monarquia por causa da lei de 13 de maio, né? E que usam um exército que queria também ter poder político, e durante o Império o exército não tem poder político. Durante a Guerra do Paraguai, o ministro da Marinha é o Afonso Celso, que tinha 28 anos. Você imagina hoje que nenhum governo civil tem coragem de nomear um civil para ser ministro do Exército. Na realidade, o que a modernização do Rio de Janeiro implicou foi em prejudicar mais ainda os pobres. Ela foi provocada pela necessidade de dar uma cara bonita e moderna e parecendo Paris, vamos dizer assim. Então, para isso, o que precisava? Pegar os pobres que moravam no centro deteriorado e expulsar do centro, a tapa, a força de armas. Quem oferecia resistência era posto em um navio mandado da Amazônia. O golpe militar de 15 de novembro, sem nenhuma participação popular, e quem diz isso é uma testemunha absolutamente neutra, que é o Aristides Lobo, ministro do governo provisório, que escreve um célebre artigo no dia seguinte, o Diário Popular de São Paulo, dizendo o seguinte: o povo assistiu bestializado à proclamação da República, ponto. Imaginou que fosse uma parada militar, ponto. Que o Deodoro saiu de casa às 6 da manhã, nunca houve aquela proclamação do quadro, aquela ficção. Às 9 da manhã volta para casa muito doente, se lembraram que esqueceram de proclamar a República. Na verdade, o progresso era o Império. O Brasil é o segundo país a tecê-lo, o segundo país que tinha mais ferrovias depois dos Estados Unidos, na América, né? Era um país absolutamente moderno em termos de fotografia, se a gente falar em termos de arte. A adoção do federalismo é uma verdadeira tragédia para o Brasil. Porque durante o Império você tem a centralização política na corte, no Rio de Janeiro. Com a República você tem a adoção do federalismo. Uma das razões da consolidação da República é o federalismo. Porque você pode me perguntar, mas se não tinha republicanos, por que se consolidou a República? Porque você transferiu o poder às oligarquias regionais. O nascimento da República, ele tem a ver com uma crise política, no qual você tem, de um lado, a defesa das reformas sociais. A última fala do trono de Dom Pedro fala em desapropriação das terras, das margens, dos caminhos, das estradas federais, ou seja, do programa de reformas sociais, de reforma eleitoral, de reforma da propriedade da terra, casamento civil, ensino laico, e de outro lado, uma proposta conservadora dos fazendeiros paulistas, que não tinham poder político até 1889. O primeiro decreto do governo provisório proclama provisoriamente a República Brasileira, o primeiro artigo. Porque o Benjamin Constant, um dos redatores, diz assim: e se o Deodoro morrer? Porque ele estava muito mal. Há decreto de Deodoro da Fonseca, está escrito, que chama a oposição no decreto de fezes sociais. É um decreto de dezembro de 1889 que institui a censura à imprensa. E transforma crime de imprensa em crime de sedição, a pena, o fuzilamento. A confusão legislativa é tão grande do governo provisório que tem vários decretos com o mesmo número. A pressa era tanto que aí vira decreto 11A, 11B, 11C, é um caos no começo, porque o Congresso está fechado, né? Foi fechado no dia 15 de novembro, não tomou posse os que foram eleitos no dia 30 de agosto. O Fonseca Hermes, sobrinho do Deodoro da Fonseca, é secretário do governo, ele falsifica atas do governo provisório. Tem atas que são falsificadas para favorecer os banqueiros do ensinamento. O que tem de enriquecimento ilícito no começo da República é demais. Isso está no Arthur Azevedo, nós podemos ler, no Machado de Assis,
no livro O Encilhamento, do Visconde Toné. Encilhamento é uma política financeira irresponsável feita pelo Rui Barbosa, como ele está fazendo. Ele vai emitir dinheiro para diabo aqui no Brasil. Circula a moeda, tem algumas moedas, papel moeda saia tão rápido que as pessoas têm depoimentos em jornais e você passava a mão na cédula, saía a tinta. De tanta pressa da emissão e da colocação. Casos de corrupção todos os dias nos jornais. O Deodoro há um processo de impeachment, tanto que leva a renúncia em 3 de novembro. Então o Deodoro, ele está, mesmo não sendo favorecido em nada, ele morreu sem ter nenhum ganho ilícito, sem nada, mas as pessoas que o cercavam estavam envolvidas numa expressão moderna, não muito acadêmica, mas em maracutaia cercando o poder central. Os salvistas, os vianistas, na época da Guerra de Canudos, estavam no poder com o conselheiro Louisiana. Os gonçalvistas tinham sido alijados do poder há pouco tempo, quer dizer, eles exercem um poder mais ali do seu cotidiano, da sua província, entre aspas, quer dizer, do seu reduto, mas gradativamente eles perdem influência. A família dos Vianas, que era uma família poderosa, na época tinha um governo e chegou a ter um filho, Louisiana Filho, que chegou a ser governador da Bahia, no final da década de 60, hoje efetivamente não tem influência política na Bahia. Os gonçalvistas a mesma coisa. O Rodrigues Lima, que era o governador antes do Louisiana, também não teve desdobramento. Pelo contrário, tem até um descendente dele, não direto, mas descendente direto, que hoje é um deputado de um partido de esquerda, no caso o Haroldo Lima, que é um deputado do PCdoB. Então, quem detinha o poder na época, no aspecto econômico latifundiário, entrava em profunda decadência. Maiores cidades africanas do mundo, né? Alguns cálculos estimam 95% da população negra e mestiça do Rio de Janeiro no século passado. Os estrangeiros, falando do centro do Rio de Janeiro, da infância dele, eles dizem assim, aquilo era uma pequena África. E era lá que tinha os terreiros de candomblé, era lá que nasceu o samba, no centro do Rio de Janeiro. O bairro que chamava Cidade Nova era ao lado do Cais do Porto. A maioria dos estivadores eram negros. Eles até nessa época tinham um sindicato chamado Resistência, é a base da Escola de Fermentaria Serrana, esse sindicato. Bom, na Cidade Nova e os bairros adjacentes, que é Gamboa, Saúde, Estácio, etc., era o centro da cidade que tinha que ser recuperado. A Estrada do Ferro Central do Brasil é uma personagem fundamental da vida dos pobres do Rio de Janeiro, né? Então, os pobres se refluem para os morros e para os subúrbios. É um dos mais nítidos processos de exclusão da história do Brasil.